muito bem-vindos no ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. Hoje nossa convidada especial vem de Campinas, especialista em consórcios, minha amiga Isis Barbosa, da IB Consórcios. Bem-vinda, Isis, Obrigada, ao Robinho. ContaCast. É um prazer te receber aqui, uma Prazer estar aqui honra. também. Legal. De Campinas para Suzano, hein? Sim. Eu gosto de sempre fazer essa analogia, né, de Campinas para Suzano, porque aqui no ContaCast já veio entrevistados, participantes, eu não gosto de falar entrevistado, mas entrevistados, participantes, né? Gente que veio contar a sua história do Brasil inteiro. Que legal. Então aqui a cadeira do convidado, ela é nacional. Então muito legal estar recebendo você aqui de Campinas, que é uma mega cidade, né? Tive Sim, lá recentemente, uns 3 meses atrás, é uma cidade evoluída, né? bastante. É uma metrópole. É uma metrópole, né? É. Tem Esse é muita. o sentimento de quem mora lá? Sim, a gente fala que é como se fosse uma mini São Paulo, porque tem de tudo, né? A única diferença é que para bares, para outras atividades, normalmente é um pouquinho mais limitado do que acontece dentro de São Paulo. São Paulo é Mas a São Paulo, né? cidade é muito boa. Eu gosto bastante de morar lá. Avenidas largas, Sim, né? Você falou, tem tudo na tem de cidade, né? tudo. A nossa região também é boa, mas Campinas está mais evoluído. É legal. Isis, fala pra mim, você, bem-vinda ao Winners Club, né? Você agora é uma sócia do Winners Club, faz parte da MLS, da Mentor League Society. Mas conta a sua história pra gente, pra quem não te conhece ainda, conta a sua história de vida, sua história com os consórcios, pra gente Sim, começar essa aula sobre consórcio. Eu falo que perfeito. o ContaCast, a gente traz pra cá convidados especiais que fazem diferença no meio do empreendedorismo. E aí você faz com consórcios, né? Isso. E a Isis aqui, ó, minutos antes aqui, ela fechou um consórcio aqui dentro da Contabyte, então ela é boa de vendas, hein? É isso mesmo. Não, obrigado pela oportunidade, né, de contar um pouquinho sobre a Isis, sobre a empresa. Eu sou nordestina de Campina Grande. Por conta dos meus pais, já morei em Pernambuco, já morei em Por isso você Minas. falou do clube lá da MLS que vai ter em Campina Grande, né? Sim, Ah, vai legal. passar uns dias lá, no segundo semestre. E devido a essas oportunidades de mudar, quando optei por fazer faculdade, eu fui para Hortolândia, né? Eu fiz faculdade de educação física. Você veio da Paraíba pra Hortolândia? Não, eu já Isso? morava em Ah, Minas na época, tá. e aí eu mudei para Hortolândia para poder cursar a faculdade Tá. e gostei muito da região. Então eu tive a oportunidade de ficar mesmo, oportunidades de trabalho e assim por diante. Mas quando você morou até quantos anos na Paraíba? Da Paraíba eu morei até 4 anos, depois nós mudamos para Pernambuco e eu fiquei até 11 anos, depois para sul de Minas, Lavras, e aí Lavras. até Tem, 18 tem uma anos. universidade federal em Lavras, não Tem sim tem? a UFMG. O FMG. E aí com 18 prestei vestibular, passei, mudei e vim, né, para o interior de São Paulo. E hoje moro em Campinas mesmo, eu moro no distrito de Barão Geraldo. Estou lá então desde 2006, não, desde 2003 até agora, tem É uma vida, né? uma vida. São 22 anos. Sim, Vai pra 23 anos, é né? isso mesmo. Bastante tempo, gosto bastante. Mas e você fez faculdade de Eu fiz faculdade de educação física. educação física? Sim, eu fiz faculdade de educação física pensando em atuar com licenciatura, dar aula em escolas, porque eu achava muito bonito o trabalho dos meus professores. De educação física. E aí quando eu cheguei no Rede momento estadual de ensino? rede estadual. E quando eu peguei na prática e fui para o estágio e me deparei com crianças, adolescentes, eu descobri que eu não era o que eu realmente queria. Você sabe que eu tive um professor, né, de educação física que me marcou muito na escola estadual, que eu estudava em Suzano, aqui no Marcos Figueira. Era o professor Coit. E ele marcou a minha vida, né? Então, o que você está falando é referência, né? Sim, Os professores de educação física do estado acabam sendo referência para aquele menino, para aquela menina que está começando ali, né? é isso mesmo. E o trabalho é maravilhoso, né? O trabalho do professor é de tirar o chapéu mesmo. Educação, né? E eu entendi que, na verdade, não era o que eu realmente achava que seria. Optei por mudar para a parte de bacharelado, então fui focar em academia, dar aula de musculação, dei aula de natação, hidroginástica, transitei muito com o personal, mas em algum momento começou a me incomodar um pouco de como eu poderia sair para um próximo nível. E eu entendi que eu estava dentro de uma profissão que eu gostava, porém de uma forma estagnada. Porque parece que você está falando de educação física, a gente conversa com muitos, né? Mas parece que tem um teto, não parece?
Parece sim. É possível ver Poucos vão que sair dali que vão montar a sua academia, o seu negócio, mas sim, né, parece que tem um teto, né? eu tenho essa visão, passei por experiências, passei por várias empresas e é nítido como acontece. Eu entendo que no mercado de trabalho são muitos desafios, mas coisas que aconteceram na prática. Eu estava estagiando e era mais interessante na época da faculdade tirar eu que estava me formando e colocar um novo estagiário por conta do valor que seria investido ali, né, pagamento mensal. Na academia, a mesma coisa. Então, tinha um professor com CREF, eu tirei o meu CREF, fui, né, registrada E todos os outros não, né? e os outros não, e aí por conta de custos mesmo. Sim. Então, assim, existe talvez a falta de reconhecer o trabalho daquele profissional, Você né? não acha, não é o seu meio, mas você participou, né? Não Você vai falar mais. de consórcio. Mas você não acha que, não é que popularizou muito, mas democratizou muito as academias, né? Em Sim, muitas em bairros. Você tem bairro que às vezes tem 3, 4 academias, né? é isso mesmo. E aí você acaba cobrando um valor de mensalidade muito barato e aí você não consegue pagar melhor o seu professor, não é isso? Sim, sim, eu percebo que acontece isso. As academias de rede vieram para poder facilitar o acesso para as pessoas que talvez, quando tinha uma academia de bairro com valor um pouco mais elevado, não era possível. Hoje existe um movimento de atividade física, de cuidar da saúde, O né? bem-estar, né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu nunca deixei de acreditar que esse é o caminho, né, para a gente envelhecer de forma saudável. Sim. Mas na parte profissional em si, eu senti que havia limitação, então foi onde eu comecei a sentir uma necessidade de mudar. E eu transitei alguns momentos na área de vendas. Você falou do ponto A pro ponto B, alguma coisa assim, né? Agora não. Não, você Não, falou mudar de nível, né? É que eu não, uso muito sair do ponto A pro ponto B, né? sim, Você entendeu que você tinha que mudar de nível, né? isso mesmo. Mas que nível que você percebeu? Na questão de ter uma saúde financeira para chegar a ter uma estabilidade financeira também, porque acontecia de ser um mês que tinha mais aluno, então tinha um valor maior a receber, no mês que era um período de férias já caía um pouco essa remuneração e não tinha uma constância. Então, com essa necessidade, e eu comecei a me incomodar também com a dinâmica. Então, eu fiquei muito tempo atendendo algumas empresas com ginástica laboral, e eu, na época, não sabia dizer não. Então, professor que passava mal, aí dizia lá e cobria. Né? Professor, acontecia qualquer coisa, eu estava me deslocando muito tempo, e foi um cansaço físico e mental, mas eu precisava de alguma coisa que realmente me motivasse todos os dias, a sair da cama e saber que eu tinha um propósito. E Né? como que apareceu o consórcio na sua vida? Nessas. Não precisa cortar, mas assim, mas de repente você foi pro consórcio ou não? Ou Não, teve não, uma não transição foi. ali? Na verdade, não foi de repente exatamente, mas entre a minha formação, que foi em 2006, e até eu decidir entrar para o ramo de consórcios, no final de 2017 para início de 2018, e por alguns momentos eu estava incomodada com a empresa que eu estava trabalhando, eu pedia para sair, eu saía. E aí, para retornar para o ramo de atividade, às vezes não tinha facilidade de acesso tão rápido. Então, qual que era a oportunidade? Trabalhar com vendas. E numa dessas oportunidades, eu consegui entrar numa concessionária da Honda, era venda de moto, e lá ou você fazia o financiamento da moto ou você oferecia o consórcio nacional Honda. Eu vendia porque tinha que vender. Eu não entendia o que era o produto em si. Né? Tava ali, era como falar, tá aqui, tem que comprar desse jeito. E quando eu comecei a pensar em mudar a carreira mesmo, eu lembrei das experiências que eu tive no passado relacionadas à venda, que eu gostava bastante. E vendas é isso. Tudo bem que hoje eu entendo que, independente da atividade, a gente sempre está vendendo, Sim. né? Mas com a possibilidade de ajudar outras pessoas a atingir objetivos. Eu fiz um consórcio para mim porque eu tinha interesse de comprar uma moto na época, então eu vi como um caminho de fazer isso acontecer de uma forma mais barata. Sabe por que eu acho né? tão importante o consórcio? Por quê? Porque quando eu comecei minha carreira trabalhando, com 18 anos, iam os vendedores da Remasa. Sim. E eles, Remasa, todo mundo fala que é uma escola, inclusive para quem trabalhou com consórcio. e eles vendiam lá, chegavam as moças bem arrumadas, os homens bem arrumados, de terno, né? O pessoal vinha bem alinhado e tava vendendo consórcio de. Na época era consórcio de videocassete. É. Consórcio de televisão. E Minha aí, avó comprou de videocassete. não, eu comprei, com 18 anos eu comprei de videocassete. Meu primeiro videocassete foi através de um consórcio. Que legal. Televisão com consórcio. Era consórcio da Sharp, ó. Sim, Era a Sharp com a Remasa, né? é isso mesmo. Então, o consórcio é a possibilidade
de você mudar o seu nível de patrimônio, não importa o tamanho dele hoje, de uma forma mais rápida, democrática, mais barata, né? É. Então eu sempre vi o consórcio como uma grande oportunidade de mudança de patrimônio. Sim. E quando eu tive esse contato com o produto e optei por vou mudar de área, eu vi realmente uma oportunidade justamente por conta disso. Você vendia consórcio de moto? Inicialmente consórcio de moto. Nossa, vendia muito, né? Bastante. Porque moto... As pessoas, elas têm... Como eu moro em Campinas, é muito comum ver as pessoas que estão se incomodando por conta do transporte público, não querem uma agilidade. Campinas é uma cidade que ali tem a região metropolitana, as cidades em volta são muito próximas e é normal que as pessoas que moram em cidades vizinhas venham trabalhar dentro de Campinas. Então, com relação a isso... Tem uma hora que tudo para lá, né? Isso é verdade. Você sai de Americana para Campinas, você demora, não é isso? Uma hora tranquilo no trânsito. Naquela, que tem o shopping ali? Tem a Anguera, tem a Dom Pedro, que Dom tem o Pedro. Shopping Dom Pedro Shopping também. Dom Pedro, né? isso. Então, são várias cidades e a gente vê que as pessoas estão buscando realmente facilitar o acesso. E aí, moto, por ser mais rápido, por ser um produto de entrada mais barato Era também. um produto mais barato, uma necessidade Sim. para trabalhar, né? Uma necessidade para locomoção, para não pegar transporte público. Isso Teve mesmo. um boom, né? Explodiu, né? Hoje, se a gente olha em números, quando a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio traz o relatório da quantidade de categorias e vendas por cada categoria, a gente vê que moto ainda continua sendo como um dos mais altos justamente por conta disso. O ticket é mais baixo, não significa que se a pessoa está buscando uma compra de uma moto que seja de um valor maior agregado, uma Harley Davidson, uma moto que seja, né, nesse perfil, ela tem a possibilidade de comprar também, mas é mais comum a gente ver quando a pessoa está iniciando, né, agora eu quero ter o meu próprio veículo, começar por moto na maioria das vezes. Você conhece bem o mercado, né? Eu conheço um pouco. Por isso que você é uma grande especialista, né? Eu conheço e estou sempre estudando para entender mais. Quais são os produtos mais procurados hoje no consórcio? Hoje os produtos Tirando mais procurados... Moto é o primeiro, né? Moto primeiro, carro e imóvel. Né, são os produtos mais procurados. Apesar de existir uma vasta possibilidade de aquisições. Né, Fala um pouquinho disso. Você falou para mim nos bastidores, né, sim. desses consórcios, que eu me surpreendi, não sabia que tinha. Hoje a gente tem consórcio para moto, consórcio para carro, consórcio para imóvel. Cada uma dessas categorias existem várias possibilidades de compra. Depois eu falo um pouquinho mais. Sim. Mas existe consórcio para quem quer fazer uma festa de casamento, para fazer um curso de pós-graduação, MBA, quer fazer uma viagem, uma cirurgia estética ou odontológica. Você tá brincando? Tem para tudo isso. Tem para quem quer comprar maquinário, máquinas agrícolas, linha amarela, caminhão. Então, realmente tudo. Não, mas, Você quer festa de comprar... casamento. Quero fazer uma festa de casamento, eu consigo comprar um consórcio? Consegue. E o consórcio é a carta de crédito para festa de casamento? Não, ele tá na categoria de serviços, porque Tá. exige emissão de nota fiscal. Então, Tá. tudo que tem nota fiscal entra nessa categoria. Tá. E, automaticamente, o prestador de serviço ali, o local onde vai ser executada a festa, a empresa que vai cuidar de toda essa parte, eles apresentam a nota fiscal, o consorciado, que é o cliente que comprou a carta de crédito, ela apresenta essa nota para a administradora e a administradora paga direto o fornecedor. Então, mas se eu quero comprar esse produto com você, o que eu compro? Serviço. Serviço. Então, uma Serviço. carta de consórcio de serviço. Isso mesmo. Que vai servir para mim fazer uma cirurgia estética, vai servir para mim fazer A festa de casamento. uma viagem também ou não? Viagem também. Também. Ah, É. que legal, hein? Então, é uma forma de também comprar esses outros tipos de produtos ou serviços com um consórcio, que a maioria das pessoas às vezes não sabe. Tem muita gente que acha que o consórcio de imóvel é só para compra da casa e pronto, quando na verdade pode construir, pode reformar, pode fazer uma quitação de financiamento. Você pode ter um consórcio para reformar? Pode E a sim. turma às vezes fica procurando crédito na caixa lá para tentar reforma, para numa burocracia danada e você pode... Pode utilizar do consórcio para isso. Por isso que é bom falar com uma especialista de consórcio, tá vendo? Legal, então. A gente precisa entender quais são as possibilidades e o mais importante é quando o cliente ele traz o que ele precisa. Verdade, para mim consórcio era carro e imóvel. Uhum. Nem moto. Você trouxe a moto aqui, eu lembrei da moto. Sim. Mas eu não sabia que você pode fazer todas essas outras coisas. Pode. Principalmente, eu acho reforma de imóvel, né? Todo mundo quer reformar o imóvel e precisa... Hoje a reforma de imóvel é uma forma, inclusive, de clientes que querem fazer uma alavancagem financeira. É claro que dentro... eu quero fazer uma reforma de R$300 mil. Como Sim. que eu faço com você?
Você vai contratar carta de crédito de imóvel Tá. e a partir do momento que tiver com crédito contemplado, você vai apresentar um cronograma físico-financeiro assinado por um engenheiro ou arquiteto e de acordo com o cronograma, a administradora vai liberar o dinheiro na sua conta para que você execute a reforma. Executou, pagou, por medição, né? Na verdade, diferente de um financiamento ou empréstimo do banco que vai ser conforme o reembolso, o dinheiro ele vem para você executar. Então, você contemplou a carta de crédito, apresentou o cronograma físico-financeiro, a administradora vai depositar na sua conta o valor referente àquela etapa da obra e ali você utiliza para poder executar a obra. Né? Então, está finalizando a etapa, Vamos vai imaginar, apresentar a próxima, a obra vai custar restante do dinheiro. 300 mil. Fui contemplado nos 300 mil. Apresenta um cronograma ali. Sim. Então, a primeira parte vai, reforma dos pisos. Executou, recebeu. Não, ele paga, você executa. Isso mesmo. Aí vai para a próxima etapa. Para a próxima etapa, o consórcio paga, você executa. Sim. Quando existe um Mas imóvel... tem garantia para isso? O próprio imóvel. Ah, entendi. A garantia de liberar o recurso é exatamente o próprio imóvel. E é burocrático isso ou não? Não, Olha, eu já muito tô pelo aqui para contrário. mim fazer uma carta aqui, ó. Muito pelo contrário. As pessoas, elas entendem por ter... É comum buscar essa linha de crédito para fazer uma construção ou uma reforma com o financiamento. E aí, o financiamento, ele traz a obrigação de trabalhar na base do reembolso, onde você vai colocar a primeira etapa dessa obra do bolso, e aí, conforme a vistoria do engenheiro do banco, automaticamente você vai recebendo para as próximas etapas. O consórcio, ele passa por vistoria também, a administradora, ela direciona uma empresa que, de acordo com aonde o imóvel estiver, a empresa parceira que vai fazer essa vistoria, e aí, automaticamente, dando o aval, o dinheiro vem para a conta do cliente. Diferente de você comprar um bem que o dinheiro vai para a compra do vendedor. Né? Então, na modalidade de reforma e construção, o cliente consorciado é quem recebe o recurso para poder administrar. Eu acho bem legal. Acho que muita gente que tem necessidade de fazer uma reforma não faz porque não tem dinheiro. Sim. Vai depender de um crédito da Caixa, que não vai conseguir, e o consórcio é uma solução, né? Isso mesmo. Sadia e plausível, né? É importante também... E pode pagar isso em até quanto tempo? O consórcio de imóveis, ele tem um prazo de até 240 meses. Então, preciso contratar em 240 meses? Na verdade, não. Nós vamos analisar o perfil do cliente. De acordo com a capacidade financeira, a comprovação de renda, ele pode fazer em mais ou menos prazo. E isso vai... Né, aí fazer onde entra a sua expertise, né? Exatamente. Você que vai fazer todo esse estudo. Sim, eu analiso as administradoras, entendo como estão os perfis de grupo, qual é o grupo que se encaixa com a necessidade do cliente, conforme essas informações que o cliente vai me passar. E aí, automaticamente, eu entrego o planejamento dentro do consórcio. Ó, é uma aula aqui mesmo hoje, né? Então, vamos lá. Eu sou o perguntador da aula aqui. Ótimo, você é a pode professora, perguntar. né? Então, vamos lá, sou o aluno. Você está falando em grupo. O consórcio, normalmente é assim, ó. Você vai lá, o banco lança é uma carta de crédito, é isso ou não? Ou ele lança um grupo? Ele lança um grupo, não é? A administradora, ela forma A linguagem é bem simples mesmo, viu? Para o pessoal aprender com a gente, né? Uhum. Então a administradora forma um grupo e vende as cotas. Existem alguns processos para isso acontecer. Tá. O consórcio hoje, ele é um produto regulamentado pelo Banco Central. Existe Sim. uma lei, né? E isso dá poderes tanto para a administradora quanto para o consorciado. Quem está comprando a carta de crédito ali. É cliente fiscalizado, final. acompanhado. Fiscalizado, né? sempre. Então, a partir Mas do momento... eu sempre não te cortando, mas sempre dou opinião para as pessoas. Vai comprar um consórcio? Tem uma pessoa que comprou com você agora, né? Sim. Eu falei para ele, ó, Embracon, eu nem conheço, mas assim, Embracon, Santander e Porto Seguro. Ó, esses três são três ótimos, né? Sim. Hoje nós temos mais de 300 Só administradoras comprou de no uma mercado. dessas ou não? Comprou da Embracon. Embracon? Então ele seguiu o que eu falei para ele. Ó, falei, vai ter outras, mas eu compraria numa dessas três. Sim. Existem muitas administradoras no mercado. Todas elas, inclusive, se o cliente quiser saber qual administrador está dentro, cadastrado pelo Banco Central, pode entrar no site do Banco Central e lá vai saber a lista de todas elas. É um serviço regulamentado, né? Sim. Até porque pegou uma fatia considerável do PIB brasileiro, né? Isso mesmo. Acho que o Pablo Marçal deu muita notoriedade, né? Bastante. Falando da alavancagem patrimonial, né? Bastante. E aí, Robinho, quando esse grupo ele é formado, o Banco Central autoriza a venda das cotas. Então, o cliente, a partir do momento que ele compra a carta de crédito, ele passa a participar ativamente todos os meses para garantir a contemplação, por sorteio ou por oferta de lance. Mais uma pergunta, ó. Por exemplo, a operadora? Administradora. A administradora lançou um grupo. Sim. Então, ela lançou um grupo ali e aí você começa a vender, põe no mercado.
Vai ter gente que vai comprar no primeiro mês. Sim, Vai ter gente que vai comprar no segundo mês. isso Não é mesmo. isso? Vai ter gente que vai comprar no sexto mês? Vai ter gente que vai comprar, às vezes, faltando poucos meses para o grupo encerrar as atividades, inclusive. Então, e como que funciona isso? Ah, A lógica desse negócio. quando o cliente ele está buscando um investimento a médio e longo prazo, ele pode aproveitar das oportunidades Entendi. no grupo em formação. Esse grupo ele ainda não teve a primeira Assembleia Geral. Não tô com pressa, vou entrar Não nesse. estou com pressa, entro, aproveito a oportunidade de redução de taxa para quando acontece de iniciar um novo grupo, e aí automaticamente vai participar, né, a médio e longo prazo. É comparado com um cliente que tem um perfil investidor, que está buscando uma rentabilidade daqui 3 anos, 4 anos, então Mas se para o esse cara der perfil, sorte, eu tenho um caso que eu contei pra você, que a pessoa foi contemplada logo de cara e Sim. vendeu a cota dele com 30%. Eu achei que isso não era verdade, né? E você É falou pra mim verdade. que tem um deságio de até 35%, né? Sim. Esse ágio, na verdade, ele pode ser maior ou menor de Não é acordo deságio, é ágio, né? É ágio. O deságio é quando eu tenho É, que vender por menos isso. do que eu paguei. Na verdade, você tá vendendo por mais, é um ágio, né? Isso mesmo. Então, existe viabilidade e aí o cliente ele pode entrar no início, onde o grupo está em formação, e quando acontece a primeira assembleia, esse grupo já está em andamento. Mas o que vai acontecer ao longo de todo o período que esse grupo tem, né? Eu falei que de imóveis são até 240 meses. Digamos que o grupo de 240 meses já tenha passado 100 meses. Faltando 140 meses, um cliente veio a cancelar. Ou porque não pagou as parcelas, ou porque faleceu. E ali abre uma vaga de um grupo já em andamento. Aí você pode... É aí que entra a estratégia para um cliente que quer acelerar o processo de contemplação. Por quê? Quando o grupo está novo, os lances eles são mais altos e automaticamente eu vou concorrer com praticamente 100% do grupo O ainda. grupo inteiro. Se eu entro num grupo já em andamento, eu consigo trabalhar com menor concorrência, porque muita gente já foi contemplada, né, dali para trás, e automaticamente os lances eles são menores. Mês a mês o percentual de lance ele vai reduzindo. Daí a importância de ter uma pessoa como você, né? Sim, porque é isso que a gente vai analisar. Então, a maioria das pessoas acha que o consórcio é para quem não tem pressa. Quando o cliente tem pressa, existem estratégias para que a gente faça isso acontecer de Aí uma é onde maneira eu vou mais procurar rápida. a pessoa certa para me ajudar e aí se eu fizer essa, se eu tiver a pessoa que tem isso mapeado, você tem isso sempre? Você tem Sempre. essas oportunidades à sua disposição sempre? Sempre tem. Porque eu tenho acesso às administradoras que eu represento a olhar todos os grupos que tem disponível, inclusive os que não estão mais disponíveis, né? E já aconteceu várias vezes Mas isso você faz manualmente? manualmente. Então, um trabalho se eu tiver com uma pessoa boa no consórcio, eu vou estar na frente de uma outra que não é tão boa. Sim. É isso ou não? É isso mesmo. A gente estuda muito, né? O profissional de consórcio ele está sempre estudando para entender e, na maioria das vezes, se você me perguntar de uma administradora se eu sei os números dos grupos e do que se trata, eu vou saber dizer, sem olhar no sistema. Ah, você vai saber dizer? Sim, porque eu estou sempre analisando essas informações. Por isso que você é uma grande especialista, né? Você Isso. conhece de verdade, né? Tudo que está por trás, a gente tem que fazer assim. Porque eu já vi gente vendendo consórcio que não tinha nenhuma informação. Assim, quando você fazia uma pergunta um pouco mais complexa, a pessoa não sabia responder, Compreendo. né? E aí onde as oportunidades vão embora de você. Quando você se associa com uma pessoa que tem conhecimento, tem informação, você vai ganhar dinheiro, né? Isso. É normal acontecer empresas ou representantes. Vou trazer o exemplo da minha empresa mesmo. Digamos que eu esteja interessada em colocar um monte de gente para trabalhar vendendo consórcio. E aí eu não ensino como eu só coloco eles para trabalhar. Não vai funcionar, né? Vai vender. Em algum momento vai vender. Mas você não vai criar aquela carteira de Não fidelidade vai. com você, né? Não vai e não vai atingir o objetivo do cliente. É o vendedor que está preocupado em trazer o resultado dele sem pensar no cliente exatamente. E isso acho que é culpa dos bancos, sabia? Porque os Um bancos, pouco. quando o cara vai lá no banco para pedir um crédito pro gerente, ou ele vai pedir alguma coisa pro gerente, o gerente vem e vende para ele num consórcio. Aquela venda casada. Aquela venda casada. Aí o cara que tá comprando, o que ele faz? Eu já passei por isso. Sim. Ah, não, tá, pode escolher, ó, qualquer cota, pode fazer. E aí o cara te vende. Vende sem nem saber. Eu falo que gerente de banco, ele não é especialista no assunto, porque ele tem um monte de produto de prateleira Sim, ele tá e ele vendendo. precisa vender todos eles.
né? Então, às vezes você precisa de um crédito ali, um empréstimo garantia, e para ajudar você compra uma carta de crédito de consórcio também para ter maiores vantagens em menor taxa ou algo nesse sentido. O profissional de consórcio ele não vai trabalhar assim. Ele realmente vai entender do assunto, ele vai entender a necessidade do cliente e buscar o que vai de encontro. Você faz todo esse diagnóstico com o seu cliente? Sempre. Você conversa com ele, faz aquela anamnese, uma Sim, coisa assim, é isso? sim. Sempre, desde o primeiro contato, é entender o que ele está buscando. E aí, como até a gente conversou antes daqui, se eu percebo que o cliente ele não está... Porque o consórcio ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Existem momentos que é melhor você talvez buscar um recurso que vá pagar mais caro, que aí a gente pode ir atrás do financiamento, de um seja mais empréstimo com rápido, garantia, mais rápido, mas que atenda à necessidade do cliente naquele momento. Não significa que ele não possa vir a contratar, ele pode, mas é muito bom fazer de uma forma estruturada. Independente se ele está buscando um prazo ou a contemplação Você é planejada. inteligente, né? Porque o cara, ele se frustra, né? E o cliente Sim. frustrado não vai comprar mais com você, né? É isso mesmo. Quando cria uma expectativa, e pode acontecer, já aconteceu com clientes meus, inclusive, porque a gente traz todas as informações e o cliente lê de uma forma diferente. A frustração é terrível, né? É. O cara se frustrar, né? Sim. Então, o mais importante primeiro que no consórcio você está fazendo um investimento. Ele vai trazer retorno para você a curto, médio ou longo prazo. Na maioria das vezes, pode acontecer a médio prazo, porque eu não posso prometer que a contemplação aconteça logo no primeiro mês. O que eu posso apresentar são as probabilidades que aquele grupo tem para oferecer para o cliente. Mas já tive a felicidade de cliente pagar a parcela e no mesmo dia participar de assembleia e foi contemplado. Sortudo, Então, é uma sorte, e eu falo que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, a sorte acompanha os vencedores, Sim. né? Para mim ser um vencedor, eu tenho que estar com alguém preparado do meu lado que vai dar a melhor oportunidade. Sim, é isso estatística, mesmo. né? É probabilidade, né? É isso mesmo. Se eu escolher a melhor carta possível ali, a chance de eu ser contemplado no meu perfil vai ser grande. Isso. Se eu comprar do gerente do banco ali... Ali ainda existem as mesmas possibilidades, porém Mas- o gerente ele não vai ter esse olhar mais clínico para fazer a melhor opção para você. Não tem esse trabalho científico que você faz que possibilita eu ter eu lograr em êxito logo de cara, né? Isso. O banco não, ele tá vendendo uma carta ali, se der certo, deu. Ali é puro fator sorte. E no seu tem o fator sorte, que depende da sorte também, mas você caminhou para uma probabilidade maior do cara ser contemplado ali, não é isso? Isso. É dessa forma que É acontece. pura ciência, né? Aham. Não é? É isso mesmo. A gente faz toda uma análise clínica do grupo, da administradora, da saúde financeira daquele grupo. A gente consegue ver tudo isso, inclusive. Eu escuto a turma falar, você vai falar para mim se é verdade ou mentira isso. Existem aquelas cartas contempladas ou não? Existe. Existe mesmo? Ah, então não é a conversa do povo. Não, eu tenho vários clientes que utilizaram dessa possibilidade. Existe a carta contemplada, vamos pensar, eu fiz um investimento no consórcio, eu fui contemplada, porém o meu objetivo não é utilizar do crédito para compra de um bem, um serviço específico. Então eu tenho a possibilidade de oferecer ela no mercado e uma pessoa que está com pressa de comprar o bem, mas não quer esperar a contemplação, ela opta por comprar a carta já contemplada. É o caso desse meu amigo que vendeu o coágio. Isso mesmo. Ah. Então, Tá vendo? eu tenho Olha, numa ponta... Agora eu tô entendendo o mercado de consórcios com profundidade. É uma bela aula sua, hein? Eu tenho uma ponta o cliente que ele está interessado em comprar rápido Se e um que está você vendendo. quer entender sobre consórcio, quer aprender sobre consórcio, se você quer entender dessa ciência que pode virar a tua vida financeira, eu não perderia esse episódio com a Isis não, hein? Olha, porque tá bem legal, você tá abrindo... Tem várias possibilidades. Então, quer dizer, esse cara que foi contemplado, quer dizer, existe a cota Sim, contemplada, mas é existe. porque alguém Contemplou, e não está quer... colocando no mercado, não tem interesse. Existem muitas pessoas, a gente fala que são cotistas, que compram com esse intuito. Como nós entramos há um pouco mais de 2 anos aí com taxas mais altas da Selic, o que automaticamente encarece o crédito no mercado e existe inclusive uma escassez de crédito. O que nós estamos acompanhando é que ao longo do último ano, por exemplo, o ágio para quem está comprando a carta contemplada ficou maior. E cada administradora também tem regras quanto à parte de faturamento. Então, eu vou ter administradora que, por exemplo, vamos pensar que você está comprando um imóvel que ele está avaliado em mercado 600 mil. Tá.
e o saldo devedor dessa carta de crédito contemplada está acima de 600 mil. Existem administradoras que permitem faturar nessas características, existem administradoras que não vão permitir. O valor do bem tem que cobrir o saldo devedor. Então, eu preciso saber também de onde está vindo essa carta, quem é a pessoa que está vendendo. Tomar cuidado se a pessoa que está me oferecendo, ela está oferecendo para venda numa procuração ou se é pelo faturamento, pela aprovação do crédito, porque isso faz com que a gente consiga entender onde comprar, com quem comprar, né, pessoas confiáveis, empresas confiáveis para fazer esse tipo de operação e não ter problema no faturamento. Então não é a operadora, não é a administradora que vende, é um terceiro que vai estar vendendo. Na maioria das vezes é o terceiro que vai intermediar essa venda. Aí você precisa dessa assistência sua para você poder fazer a compra certa, né? Hoje a nossa empresa ela trabalha com... Comprar por procuração é doideira, né? Acontece muito de clientes que trabalham só com venda na procuração. Isso dá poderes para que o comprador ele possa entrar em contato com o administrador e pedir uma emissão de boleto, uma antecipação de parcelas e algo nesse sentido. Mas isso não dá poderes para ele ser dono literalmente da carta de crédito. Então, por isso que nós tomamos no escritório lá, tomamos esse cuidado de só trabalhar com venda de carta contemplada na aprovação, porque eu primeiro faço análise de crédito do cliente junto à administradora, garantindo que vai ser aprovado, aí sim eu faço o trâmite de transferência. Porque esse cara pode morrer, ele pode separar da mulher, do marido, e pode, né, mudar a veneta do cara e o cara... E não só por isso, principalmente também pelas regras que a própria administradora exige para o faturamento desse crédito. Então, se eu garanto que o cliente ele passou por aprovação e agora todas as condições que vão ser apresentadas não vai ter problema dele seguir pagando o bem que ele quer comprar, isso vai 100% de sucesso. Com a taxa Selic em 15%, e ela deve, segundo os estudos no mercado, ela deve cair para 13% ao longo de 2026, né? Isso. Não deve baixar menos do que isso. Isso mesmo. A vantagem competitiva de você ter um consórcio em relação a um financiamento tradicional, ela... Se o cliente ele tiver num consórcio tradicional, não numa carta contemplada, se ele tiver recursos para trabalhar uma contemplação, ou se ele está, inclusive, trabalhando com planejamento, né, e não com a pressa em si, o consórcio ele sempre vai ganhar. Né? O custo efetivo do consórcio é muito barato. Você tem uma ideia assim, de quanto é mais barato? Sim, sim. Quanto é mais barato em média? É praticamente 10 a 12% mais barato do que o financiamento tradicional. Hoje é uma taxa de falar consórcio... de R$ 1 milhão é R$ 120 mil, né? Sim. Então, a taxa do consórcio, ele vai transitar ali, tudo depende de prazo de contrato, de regras da forma que foi, qual é a tabela que o cliente contratou. Mas, normalmente, uma média de mercado, a gente vai ver um crédito imobiliário, taxas que estão na faixa aí de 2% ao ano, 3% ao ano. Enquanto o financiamento... 2% ao ano? Sim. 3% ao ano? Sim. No crédito imobiliário, sim. Nossa, é muito mais Enquanto barato. no financiamento, nós encontramos taxas de 12%, 13%, 14%. Né? Então, tem uma diferença muito grande. Novamente, eu falo, nem sempre, dependendo da necessidade do cliente, o consórcio naquele momento vai ser a melhor opção. Porque existe a carta contemplada que se ele tiver com pressa, ele pode comprar. Mas para ele comprar, ele precisa ter o dinheiro ali, o recurso para pagar a entrada, pagar esse ágio. Pouco, né? Exatamente. Ainda nós fazemos uma análise para o cliente olhando o custo efetivo dessa operação. Porque se o custo efetivo ficar mais barato do que o custo efetivo do financiamento, vale a pena ele comprar a carta contemplada. Se ficar elas por elas, eu normalmente indico ele fazer o financiamento, né? Porque os trâmites de aprovação, o banco ele tem uma agilidade, vai puxar o CPF ali, os dados, então tem essa questão da aprovação do crédito, não a liberação do dinheiro em si. Mas posso colocar que 90% o consórcio sempre vai ser a opção mais barata do que buscar outras linhas de crédito. Eu já escutei muito isso, mas aqui com a sua aula de hoje aqui, agora eu tenho certeza dessa condição, né? Sim. E as pessoas falam muito de alavancagem patrimonial. Fala para mim, para quem está assistindo a gente, o que é alavancagem patrimonial? Qual a possibilidade que eu tenho? Às vezes o cara acha que só o muito rico pode fazer uma alavancagem, né? E na verdade não é. Você consegue explicar para quem está assistindo, para mim?
Consigo sim. Robinho, a alavancagem, nós trabalhamos com dois principais focos dentro do consórcio. A patrimonial, onde o cliente, ele, através do consórcio, ele vai comprar mais bens e ali ele amplia o patrimônio, seja um patrimônio com automóvel, com imóvel, qualquer outra coisa relacionada. E a alavancagem financeira com consórcio também, que é onde entra a questão do cliente que comprou uma carta de crédito e agora está vendendo e está ganhando o ágio dessa operação. Mas é o cliente também que pode colocar esse crédito quando contemplado dentro de um imóvel e colocar o imóvel para alugar. Então, o investimento que ele fez Esse é o mais tradicional, né? é muito comum Que é isso. muito comum, né? Sim. Então, existe maneira de fazer isso. E hoje, a maioria das administradoras traz, inclusive, o formato de uma parcela reduzida, que facilita bastante na aquisição. Então, não precisa ser só quem tem mais dinheiro que vai conseguir esse Quem formato. estiver assistindo a gente aqui, que quer comprar um imóvel de 300, 400, 500 mil, que ele quer trocar o imóvel dele, ou ele quer fazer uma alavancagem, Sim, você consegue ajudar. consigo. Você vai fazer todo o estudo para ele. Todos os estudos, entender qual que é a melhor administradora, qual é a melhor opção em termos de o prazo que ele deve contratar, o prazo que ele está aguardando a contemplação acontecer, se ele pode utilizar de um percentual da própria carta como um lance para acelerar esse processo também. Então, tudo isso é feito, essa análise sempre vai ser feita. É ciência, né? Sim. Que legal, caramba, Isis. Você está desvendando aqui muitos mistérios que as pessoas têm em casa, assistindo a gente, que eu também tenho aqui, que a gente não tem oportunidade de conversar, porque no dia a dia o cara tem que estar muito focado para ele querer sentar com você e falar, né, do consórcio, né? Isso mesmo. E ele tem que estar determinado para comprar o consórcio, mas até ele estar determinado, ele precisa ser educado para isso, né? Então a ideia hoje é educar essas pessoas para entenderem que o consórcio é importante. Isso. A gente fala sempre da educação financeira dentro do consórcio, né? O consórcio funciona como uma poupança programada, vamos colocar assim, porém com rendimentos muito maiores que a poupança, inclusive, porque o crédito, pelas regras, ele acompanha a inflação e ele tem ali rentabilidade para que ele possa sempre ter poder de compra, independente do prazo que for contemplado. O que é mais importante, as pessoas elas ficam com dúvidas de achar, eu preciso ter dinheiro, muito dinheiro, ser rico para poder comprar um consórcio. Quando, na verdade, se você tiver planejamento, você consegue. É mais difícil guardar dinheiro, principalmente para as pessoas que não aprenderam a fazer isso ao longo, né, desde a infância, por exemplo. Então, o consórcio é o boleto do bem. É o planejamento da vida dele, né? Isso. E aí, vai forçar ele guardar o dinheiro, né? Vai forçar isso, porque todo mês você vai ter ali aquele compromisso de pagamento. E quando a gente fala de possibilidade de alavancagem financeira, por exemplo, hoje eu posso começar fazendo isso pagando uma parcela de R$350 num crédito de imóvel de R$100 mil. Funciona também, inclusive, para a pessoa que tem um filho pequeno, que quer, aos 18 anos, trazer algo, É a mesma um coisa capital. do trabalhador brasileiro que guarda o FGTS, que vai ter o retorno lá na frente quando ele sair do emprego dele, Sim. ou quando ele aposentar, né? Isso mesmo. Se ele pagar R$350 para ter lá 100 mil, ele tá fazendo um big negócio, né? E com muito mais dinheiro lá na frente, com certeza. E com muito mais dinheiro, né? Então é até uma renda complementar, né? Um negócio complementar para a vida dele, né? Essa possibilidade, quando eu falo, né, que vai ter muito mais ao final, como eu tenho a cada ano, de acordo com as regras, né, do próprio consórcio, a valorização do crédito que ele compra. Então, hoje o cliente que ele contratou 100 mil. Daqui a 12 meses, a carta dele já não vale mais 100 mil. Ele vai valer 105, 110. Tem a Automaticamente, ali, né? com essa correção, eu também corrijo a minha parcela. Que é acima da poupança. Acima da poupança. E quando eu for contemplado, eu tenho a possibilidade de maior poder de compra, né? Então, isso sempre vai acontecer. Se a pessoa contratou o consórcio pensando numa estratégia de como se fosse uma previdência para lá na frente, ao encerramento do grupo pegar esse dinheiro de volta, começou pagando um pouquinho e lá na frente vai ter muito recurso para poder, né, reaver e investir de outras maneiras. Eu diria para o jovem de 25, 26 anos que está no mercado de trabalho, se ele separa R$350 do salário dele para ele comprar uma carta de consórcio, quando ele tiver com 30 anos, 35 anos, e ele for contemplado ali, ele vai dar um passo gigantesco na vida dele, que ele vai ter condições, porque aí vem, né, a necessidade de querer comprar um apartamento, comprar uma casa. Isso. E aí é onde vem aquelas dificuldades, né? Mas se eu tô planejando isso antes... Com certeza nessa faixa etária, se ele fez isso, começou mais novo,
automaticamente, quando tiver 30, 35, ele já tem patrimônio. Já tem patrimônio, isso daí faz toda a diferença, né, na vida da pessoa, né? E às vezes as pessoas acham assim, mas o consórcio ele sempre vai demorar muito. Quando, na verdade, com estratégia, com né, entendendo como funciona o jogo, pode acontecer muito antes do que o esperado. Vamos fazer uma live? Você topa? Topo. Consórcio, como funciona o jogo? É pagar a parcela em dia. Você já deu o nome aqui, ó. A live é consórcio, como funciona o jogo. Sim. Pro cara entender, mas nós vamos fazer uma aula, uma live mostrando para as pessoas como funciona o jogo de verdade. Sim. De como o consórcio pode ajudar qualquer pessoa a partir de R$ 350. Dá para comprar, dá para se programar, dá para trazer quem não guarda R$ 350 aquisição. na vida dele hoje, ele não sabe fazer nenhum tipo de... Ele não pensa no futuro dele. Ele não faz um planejamento da vida dele. Não A faz. partir de 300... Se o cara não tiver a capacidade de guardar R$ 350... mas tem gente que não, dá pra dar. Dá. Dá sim, e se a gente for observar, hoje, com todas as facilidades que nós temos, né? Muita coisa a internet trouxe que nem tem tanto benefício, então a gente vê pessoas que, se for olhar na classe, né? Classe C, classe E, eu tenho mais limitação a recursos para pagamento, mas automaticamente está buscando um milagre jogando no jogo do tigrinho e gastando muito dinheiro em tipo de investimento assim, quando poderia estar fazendo Porque acha algo... que vai ganhar dinheiro rápido, quando na verdade vai perder dinheiro rápido, vai se endividar, e quando ele pega esse dinheiro e joga... Porque todo mundo hoje joga no Tigrinho e joga muito mais do que isso. Então, estatisticamente está comprovado. Se tem, né? Tem. Sim. Hoje todo mundo tem. Então, se existe possibilidade de estar apostando, né? Apostar de uma forma certa todo é mundo melhor. tem, porque as pessoas, elas elencam prioridades na sua vida. Às vezes a prioridade não é o planejamento do futuro, é o jogo do tigrinho do presente. E tá errando na prioridade. Não tem uma educação financeira, não foi ali educado, não foi despertado. Esse é o nosso objetivo no ContaCast. Levar essa informação bem simples para as pessoas, para despertar nas pessoas esse interesse em evoluir na vida, né? Isso. Né? É mudar muito de comum. nível, como você falou, né? Todo mundo precisa mudar de nível, né? E todo mundo quer. E todo mundo quer. Como você falou, às vezes as pessoas querem as coisas rápido. E eu falo que consórcio ele não é velocidade, ele é constância. Você precisa estar ali fazendo mesmo, porque uma hora isso vai trazer muitos benefícios. Nunca um consórcio vai ser perda de dinheiro, muito pelo contrário, é sempre um investimento e um investimento muito bom. Eu acho que as pessoas são muito acomodadas. Muitas pessoas passam por dificuldades financeiras porque são acomodadas. Elas deixam de fazer ali um trabalho extra para ganhar dinheiro ou deixam de procurar um especialista numa área como você em consórcio para você dar um caminho de como ele sair daquele sufoco financeiro, de como ele ter ali uma qualidade de vida melhor no futuro porque ele guardou ali de uma forma melhor, né? Isso. Então, vou repetir, lá atrás eu comprava consórcio da Remasa, adorava comprar, pagava o carnezinho e saiu o consórcio, era ali, era uma festa, né? Você foi contemplado, eu comprava muito e vendia demais, né? Acabou hoje de eletrodoméstico, ainda tem? Ainda tem. Não são todas as administradoras que têm a categoria, que hoje, como é dividido por categoria... Pô, isso me lembra o passado, isso era muito bom, meu. A gente fala que são os outros bens móveis, né? Então, dentro da categoria de outros bens móveis, o cliente ele pode comprar uma televisão, ele pode comprar uma geladeira, um fogão, ele pode mobiliar a casa inteira dessa maneira. O cara vai casar, pode planejar a vida, a mobília da casa com consórcio. Pode. Né? Isso dava muito certo, eu fazia isso com 18 anos. Nossa senhora, me dava muito certo. Eu tava a caminho, né, pra gente poder ter esse bate-papo aqui e fazendo uma reflexão do que eu consegui conquistar dentro do consórcio, né? E se olhar há alguns anos atrás, eu comecei vendendo pensando, um dia eu quero ter o meu carro, eu tinha moto na época, eu queria ter um carro. E aí eu consegui comprar através do consórcio. Eu falei, agora eu quero melhorar, eu quero trocar o modelo do carro, eu quero ir para uma outra modalidade que seja melhor do que eu estava. Eu consegui fazer isso através do consórcio. Então, assim, é foco, é planejamento. Intensidade, constância e fazer realmente, né, a coisa acontecer. E nós estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, mas isso é muito importante, ó. E quantas pessoas você olhou e falou assim, caramba, ajudei aquela pessoa, ela tá super feliz.
Aí a outra parte, né? Que eu vejo o seu rosto de Sim, felicidade aqui. Você ganha dinheiro trabalhando com consórcio, mas você entrega felicidade para as pessoas. Você tem um propósito nisso, né? tenho. Conta um pouquinho dessa experiência sua de realizar o sonho das É pessoas. muito bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo, né, eu tive a oportunidade, Seu olhinho brilha, hein? hoje é quarta? Hoje é quarta. Hoje é quarta. Segunda-feira, eu tenho uma equipe de pós-venda. Isis, eu fui contemplado, fui contemplado. Acontece isso ou não? Acontece do cliente, acontece da gente falar para o cliente antes. Porque quando o cliente compra, eu tenho o cadastro dentro da administradora e os Apitou lá, você já tá movimentos sabendo, vão né? chegando para a gente Sim. também. E aí, na segunda-feira, uma cliente foi contemplada por sorteio. Na hora que eu mandei mensagem pra ela, ela falou, sério? Eu falei, uhul. Aí mandou figurinha, comemorou lá. Eu falei, olha. Ela falou assim, mas eu contemplei. Eu Porque. fico até meio emocionado, sabia? É Porque muito bom. você está contando uma história que, do que você faz, que você tá levando felicidade para alguém, né? Sim. Você ligar, era de casa, alguma coisa assim ou não? O consórcio? É. Não, foi para serviços para poder Tá realizando o casar. sonho, então. Tá realizando o sonho. E é engraçado porque essa cliente ela já havia comprado o consórcio com outra empresa ou outro vendedor, não teve sucesso porque a venda foi feita de uma forma errada e ela veio com muito preconceito. E aí eu conversei, expliquei como funcionava, quando ela optou por fazer. A segunda-feira eu tive a oportunidade de comemorar com ela essa contemplação. Ela falou assim, e a estratégia era para oferta de lance. A gente havia programado um percentual para trabalhar a contemplação e veio por Aí sorteio. vai poder fazer a festa de casamento agora. Vai poder fazer, ainda vai sobrar dinheiro na mão dela. Aí você vê, as pessoas às vezes, ó, pô, como que eu vou casar e fazer uma festa bonita? Ah, difícil, não vai dar. Meu, Consórcio. consórcio. Não, então, mas assim, a assistência de uma pessoa que vai te orientar financeiramente. É isso que faz a diferença, né? Sim. De poder conversar, achar alternativas, possibilidades que fazem realizar. Você está falando de felicidade, não tem para uma mulher, não tem. O homem nem tanto, mas a mulher não tem um fato maior do que o casamento, né? Ela almeja com aquilo Acho, ali. Ela depois do sonha com, casamento inclusive. é o filho, depois do filho acho que é a casa, né? Mas o casamento é aquele momento, né? É. Então é muito bom compartilhar dessa felicidade do cliente, né? E saber que eu pude ajudar de alguma maneira. Tenho a felicidade de ter outros clientes que foram contemplados em imóvel, para compra de carro. Eu tenho um case de sucesso, uma cliente que nós fizemos uma estratégia, ela está num processo de construção. Foi uma necessidade de contratar um maior volume de crédito e para isso eu fatiei em várias cartas menores para ela ter maior probabilidade de contemplar de uma só vez. E eu tenho a felicidade de comemorar que ela contratou em abril de 2025. Foram um total de 18 cotas para o que ela precisava. Em novembro de 2025, 16 estavam contempladas. Faltam duas só. E essas duas que faltam, a gente pausou a estratégia porque ela acabou de ganhar neném, pediu para dar uma segurada. Então, isso é muito bom. Legal, eu tô lembrando aqui de um amigo meu também de Mogi das Cruzes que ele teve a mesma situação. Ele tinha 12 cartas e no período de um ano as 12 cartas foram contempladas. Isso Né? é, isso é. É o que fala, é estratégia, é entender do assunto, é olhar o que o cliente precisa e como fazer isso acontecer, né? Novamente, não existe promessa de contemplação, o consórcio ele tem regras, mas quando a gente entende do assunto, a gente consegue trazer as probabilidades o mais próximo Você possível. falou tudo, ó. Quando a gente entende do assunto, eu tenho que procurar um especialista de contabilidade para falar de contabilidade, um de BPO financeiro para falar de gestão financeira, um de consórcio para falar de consórcio. Sem a ajuda do especialista, eu não consigo. Hoje, o mundo é dos especialistas. Quem não se aproxima deles está fora do mercado, né? Você tem que ter os seus consultores que vão dar para você o caminho para você ter sucesso. Sozinho, você não vai conseguir. É sendo ajudado por esses especialistas. Sim. Isis, nós estamos na nossa reta final. Aqui não é um debate político, mas aqui se você quiser deixar suas considerações finais aí. Ah, mas deixa se você quiser deixar o seu. Apesar que já vai estar aqui o arroba do Instagram. Mas se quiser deixar da tua empresa, da IB, para quem quiser te chamar, né? Te chamar no direct para falar, que eu Sim. tenho certeza que você vai responder prontamente. Né? Tá. Minha consideração final é realmente para todas as pessoas que querem entender sobre o produto, que querem contratar um crédito, sempre procurem por um especialista. Né? Hoje existem muitas pessoas que estão como vendedor de consórcio e tem as pessoas que são vendedores de consórcio. Então procure quem é vendedor de consórcio para poder saber o que você está adquirindo e entender que existem diversas possibilidades. O consórcio ele não é só carro, ele não é só casa,
ele tem várias outras oportunidades de negócio, né? Então, tem para quem está querendo começar um investimento, tem para quem está querendo já, para cada etapa da vida, né? Se eu quero contratar, se eu quero comprar algo, conquistar, eu vou ter como atender no consórcio. Se eu já tenho e eu quero melhorar, eu tenho como fazer isso através do consórcio. E se eu já melhorei e eu quero agora aumentar a quantidade de patrimônio e diversificar, também faz isso por consórcio, né? Se você quer viajar aquela viagem dos sonhos, quer fazer aquela festa do casamento, se você quer comprar a sua moto, quer comprar o seu carro, quer comprar a sua casa, Quer comprar ouro. quer comprar ouro, reformar o seu imóvel, dá para comprar tudo. Você procura a Isis. Isis Barbosa, obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigada, Uma honra Robinho. te receber aqui. Prazer. Isis Barbosa da IB Consórcios. Ó, se você tem alguém que queira fazer uma festa de casamento, queira viajar, fazer a viagem dos sonhos, quer comprar uma casa e não entende nada de consórcios, compartilha esse vídeo, deixa ele chegar mais longe e chama a Isis no direct que ela vai te ajudar a Pode me você fazer bons negócios e mudar, como ela falou, de um nível para o outro nível. Eu falo sempre sair do ponto A para o ponto B. Todo mundo precisa mudar, evoluir. A Isis, ela, acima de tudo, é uma educadora financeira e aí, sem um grande especialista, a gente não caminha no mundo dos negócios. Valeu, até a próxima semana. Obrigado, Isis. Obrigado, valeu. Obrigada, Fiquem Robinho. com Deus. Até o próximo ContaCast. Beijão. Tchau, tchau.